Olá a todos, essa é a parte 2 do nosso vídeo sobre a explicação do amilenismo e aspectos dessa crença e ensinamentos que os pastores têm ensinado. Lembrando aqui que não é nossa intenção denegrir a imagem de ninguém e de nenhum pastor. Essa não é a finalidade do nosso canal. E sim, se possível, que um dia esses ensinamentos nossos aí cheguem até o ouvido dessas pessoas, para que eles possam rever. A gente não odeia essas pessoas, a gente ama as pessoas, só que a gente tem que refutar essas coisas absurdas que eles estão ensinando, essas doutrinas antigas que veio lá do tempo de Calvino, igual eu falei lá na parte 1 do início do amilenismo. A gente vai estar dando continuidade aqui. Lá na primeira parte a gente leu muitos textos messiânicos do profeta Isaías. A gente vai começar lendo aqui e fundamentando coisas acerca do milênio com outros profetas em panorama com toda a escritura. Então a gente vai estar dando início aqui à leitura. O irmão Ricos aqui vai estar lendo lá no profeta Oséias, não é mesmo? Sim, Oséias capítulo 2, irmãos. É um texto interessantíssimo, porque ele vai conectar, ele vai falar de Israel e vai conectar com Apocalipse 12, falando da igreja indo para o deserto. Ou seja, aquela mulher de Apocalipse 12 é Israel, é a igreja, e também tem alguns outros pontos também. Mas vamos ler aqui a partir do verso 14. Preste atenção aqui, é um texto pré-milênio e chega no milênio também, tá bom? Verso 14. Portanto, eis que eu a atrairei. Está falando com Israel, mas está colocando ela como uma esposa, vocês vão entender. E a levarei para o deserto. Apocalipse 12, deserto. E lhe falarei ao coração. Ela vai ser provada. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor, lembra? Acã, que conturbou a Israel quando pecou nas coisas contaminadas e condenadas. Era o quê? Capa babilônica, prata babilônica, capa babilônica. Nesse tempo tem Babilônia. Por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como no dia que subiu da terra do Egito. Obsequiosa, ela vai ouvir, ela vai responder ao Senhor, ela vai ouvir ao Senhor. Como subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins e não mais se lembrará desses nomes. Isso aqui não é só contexto histórico não, tá bom, irmãos? Isso aqui é futuro. Aconteceu no tempo histórico e é futuro também. Não se deixe enganar porque não tem Baalins, Baal mais. Não deixe se enganar não, porque vai ter nesse período, vai ter ídolos, vai ter idolatria. Até porque Deus ainda não tratou com o seu povo no deserto ainda, como começou no início. Isso, e não tirou da boca deles a idolatria, porque isso é idolatria, tá vendo? Verso 18. Naquele dia, prestem atenção, farei a favor dela quem? De Israel, aliança com as bestas feras do campo. Se você entende que capítulo 2 de Daniel tem aqueles animais, tem um leão, tem um urso, tem um leopardo e tem uma besta feroz terrível, se você entende que aqueles animais são bestas feras e que elas dominaram em cada período de tempo, mas estes lugares ainda existem, quer dizer que o Senhor vai fazer aliança com a igreja, aliança com todas essas nações, de aliança de paz, de ninguém vai fazer guerra uns contra os outros e nem contra Israel. E o que vai acontecer com essa aliança? Primeiramente, Deus vai tirar o domínio deles, não serão destruídos, igual no capítulo 2 diz que Deus, no capítulo 7 de Daniel, diz que aqueles reinos, ouro, prata, bronze e ferro, será tirado o reino deles. Será tirado. E vai ser dado ao povo dos santos do Altíssimo, que é a igreja. É assim que está escrito, e é assim que você tem que entender. Então, estas bestas feras aqui está falando desse período, está falando deste contexto. A gente tem que contextualizar, para não ficar... pré-milênio. É pré-milênio, a gente tem que contextualizar. Então, olha o que vai acontecer. Farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo. Não é só leão, não é só javali, animais literais mesmo,
Um áspides também. Né? Não é só esses animais que ele está falando, ele está falando dos reinos. Ele não está falando de só leão, que você vai poder colocar a mão no leão, no urso, não vai ter nenhum animal predador vai comer, a caça vai caçar. Não está falando só disso, não. Está falando de nações. E com as aves do céu, com as répteis da terra, e tirarei desta o arco, e a espada, e a guerra. Está falando de guerra aqui. E farei o meu povo repousar em segurança. Por um acaso não é um tempo que se chama vamos dizer assim, um Shabat, não, um Shabat? Descanso. Shabat é o quê? É um sábado, né? E sábado é descanso, é repouso. Não está escrito aqui no milênio do meu ungido, a palavra milênio, mas está escrito descanso e repouso. Essas coisas foram inspiradas pelo Espírito Santo para que a gente fosse entender e conectar todos os profetas com essas coisas. Agora olha como é que vocês podem entender, terminando o texto aqui, o casamento. O Senhor está tomando uma esposa aqui, igual ele fez lá no Egito, lá no Monte Sinai. Eles anularam aquela aliança que Deus fez. Jeremias 31, o Senhor fala, não conforme a aliança que eu fiz lá com Israel quando tirei eles do Egito. Olha a aliança que ele está fazendo. O verso aqui 19, ó, desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. Não misericórdia, não meu povo. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus e esses à terra. Ele vai responder, obsequioso é responder. Por quê? Ele vai responder ao céu, vai responder à terra. A terra obsequiosa ao trigo, ou seja, a terra vai clamar e ele vai responder, trigo. Mesma coisa que do céu, falou, chuva. Vai responder na hora. Né? Semear, aqui ó. E a terra obsequiosa ao trigo, e ao vinho, e ao óleo, e estes a Jezreel, Deus semeia. Tudo aqui, tudo é espiritual, irmãos. É literal e espiritual. Ele está falando coisas aqui de Israel, tá bom? Da colheita. Ele está falando do plantio e da colheita, e está falando do milênio. Está falando do milênio aqui. Nesse período vai estar acontecendo isso. Deus vai estar cumprindo essas coisas, vai estar trazendo abundância para Israel. A terra vai clamar e ele vai responder. Chove. Aí a terra, trigo, ele vai dar essas coisas. Semearei Israel para mim na terra e compadecer-me-ei da desfavorecida. E, não meu povo, tu és o meu povo. Ela dirá, tu és o meu Deus. Isso aqui vai acontecer ainda. Não aconteceu ainda essas coisas. Se vocês não entenderem, não meu povo, é porque Deus ele pegou aspectos dos filhos de Oséias e colocou características de coisas que ia acontecer no futuro. Deus faz muitas essas coisas. São parábolas para o futuro. São parábolas. A gente entendeu que algumas coisas que ia acontecer no pré-milenismo, né? Então, dando continuidade ao raciocínio aí, vamos pular lá para o profeta Daniel, no capítulo 7. A gente vamos ler aí 2 versos, 26 e 27. Acompanhe. Lá vai estar dizendo assim: mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e o consumir até o fim. Então aqui Jesus ele tirou o domínio de alguém neste tempo. Então aqui Satanás vai ser tirado o domínio dele. Isso. Então consequentemente tira o domínio de quem também? Da besta. Da besta, né? Os 7 cabeças lá. Os 10 chifres. E então quer dizer que aquilo que os pastores falou lá na parte 1 do vídeo está errado. Satanás ele não está amarrado agora não, tá? Ou seja, com certeza não. Ou seja, vamos raciocinar. Se Satanás está amarrado agora, eles são pós-tribulacionistas. Quando começar a última semana ali da ira do inimigo, como que vai fazer se o diabo está amarrado na crença deles? Não faz sentido. Em Apocalipse 12, se você for olhar lá, tem uma guerra lá entre Miguel e os seus anjos e o dragão e seus anjos que vai precipitar na terra. E aí? Ele não está amarrado. Então ele está onde? Olha aqui. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo do santo do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todo o seu domínio
e os servirão e lhes obedecerão. Então aqui ficou claro aqui, né? Essa parte aqui de domínio. O diabo nesse momento, irmãos, ele não está preso. Pelo contrário, ele está bagunçando aí com doutrinas. O que ele faz? Né? Ele, com seus anjos, ele faz ventos e move o mar, agita o mar, e do mar sai leão leão com asas, sai urso, sai leopardo de 4 cabeças e asa, sai besta feroz, sai isso do mar, entendeu? Então ele tem esse domínio ainda. Isso prejudica muito o entendimento do povo, né? Então que reino de justiça seria esse? Eu não sabia que o reino do Senhor seria um caos, né? Como que seria simbólico, um reino de 1000 anos que a Bíblia fala, só que já passou 2000 anos. E fora que eles falam que é a primeira metade da última semana. Então não tem coerência? A conta não fecha. Falta né? coerência ou não falta, irmãos? Nós vamos ler agora Apocalipse 20. Talvez a gente leia ele completo. Vamos começar aqui então pelo verso 1. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e prendeu por 1000 anos. Texto que eles falam que é simbólico. Vocês viram que em Apocalipse 12, Miguel já lançou o diabo para a terra. Então, simbólico, né? Então, lançou para a terra. Ele estava na terra. E aqui, esse mesmo anjo pegou uma corrente e prendeu ele. Nós lemos em Daniel 7 que foi tirado o domínio. Foi tirado o domínio destes reinos aqui. Continuando. Ele segurou o dragão, essa já li, né? E prendeu por 1000 anos. Beleza. Verso 3. Lançou-o no abismo. Lançou-o no abismo. Não já tinha lançado no abismo. Lançou-o. Eles vão ver ele descendo e eles vão falar: é tu que atormentava, você tá fraco igual nós. Ele será motivo de rotejo, de provérbio. A tendência dele é só cair, né? Céu, terceiro, segundo, terra, da terra pro abismo. E ele vai para as partes mais baixas. Isso. Porque existem um poço sem fundo, né? Tem partes mais baixas ainda. E lançou-o, não já tinha lançado. O texto não está falando que já tinha lançado, que ele já estava preso. Está falando que lançou no abismo, fechou, pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completar os 1000 anos. Está escrito com todas as letras, 1000 anos. Não está em forma de parábolas, está em forma literal. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Depois de 1000 anos. Ele vai ser solto espiritualmente também, simbolicamente? Pouco tempo espiritualmente? Simbolicamente solto. Agora, preste atenção. Para isso acontecer, tem que ter um julgamento, tem que ter um tribunal. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, os mártires, né? Tantos quantos não adoraram a besta. Então está no tempo da besta isso aqui. Que tempo que é? É agora? Nos 1000 anos literais? Espirituais que eles falam? Que já tem 2000, né? Que já tem 2000? E que na verdade é a primeira parte da última semana? Complicado, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Olha aqui, é no tempo da besta, porque esses tronos estão sendo levantados para julgar a besta, e vai julgar até o diabo. E as nações também, que esconderam nas cavernas, lembra? As nações, os reis, os grandes, muitos vão se esconder nas cavernas. Presta atenção. Tempo da besta. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, primeiro tem o julgamento. Deus levantou tronos e colocou pessoas lá para julgar, pessoas dignas. E era quem? Pessoas que foram degoladas por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Estes reinaram e viveram com Cristo 1000 anos.
O que acontece? No capítulo 7 de Daniel está acontecendo a mesma coisa naqueles tronos. Aqueles tronos que foram erigidos para tirar o domínio. E foi dado ao povo dos santos do Altíssimo. Lá, povo dos santos do Altíssimo. Aqui, a igreja. Então, 1000 anos, né? De fato, eles vão reinar com Cristo 1000 anos. Satanás está preso. Está escrito que Satanás será preso. Verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Claro, ressuscitaram só quem fez parte da primeira ressurreição. Existe primeira ressurreição e existe segunda ressurreição. Vamos chegar lá. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. É o que Paulo fala. Quem ressuscitou primeiro? Cristo. Nós temos parte nessa ressurreição. A segunda ressurreição é para o lago de fogo. E lá também vai ter um outro mistério que nós vamos falar agora. Sobre essa, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo. E reinarão com eles 1000 anos. Está vendo? Enfatizando de novo os 1000 anos. Estes que tiveram participação na primeira ressurreição reinarão com Cristo 1000 anos e serão sacerdotes dele. Isso é um ponto. O segundo ponto é que falou da segunda morte, irmãos. Então, falou que quem tem parte nessa primeira ressurreição não tem parte na segunda morte, ou seja, não vão morrer. Continuando. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Passou 1000 anos, Satanás será solto. E sairá e seduzirá as nações que há nos 4 cantos da terra. Gog e Magog. Revivendo aquele contexto lá da besta novamente. Ele vai seduzir, porque ele é o sedutor de todo mundo. A fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia da praia do mar. Areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Aquela que estava montada, edificada sobre um alto e grande monte lá na terra de Israel. No monte do Senhor. Essa que é a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Verso 10 é importante. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados pelos séculos dos séculos. O que acontece? A condenação do diabo somente depois dos 1000 anos. Então não é neste 1000 anos que eles dizem que é espirituais, porque senão Satanás já teria sido castigado. Então é depois de 1000 anos. Tem que ter um intervalo de 1000 anos, tem que ter um período de 1000 anos, para que depois ele fosse solto e depois condenado. A gente viu uma divisão aqui, que quem inaugurou primeiro o lago de fogo foi a besta e o falso profeta e todo o seu povo ali inaugurou. Mas o diabo não, ele foi amarrado e o texto deu muita ênfase em falar que o diabo foi lançado depois. Foi lançado para o abismo, não o lago de fogo. Ele foi amarrado no abismo. Ele foi depois ele foi, né? E aí o que acontece aqui? O texto ele foi bem enfatizado aqui, que os que ressuscitam na primeira ressurreição, o que eles são? Reis e sacerdotes. Outra coisa que eles ensinam é que na segunda vinda de Cristo, pulou os 1000 anos, já tem o julgamento. Só os eleitos são salvos. Só eles, igreja. O resto do mundo é tudo pro lago de fogo. Mas que reino justo é esse de Deus, né? Pensa em todas as gerações, milhões de pessoas que veio a essa terra, porque muitas pessoas não foi dado a elas a fé. Tem o segundo julgamento. A gente viu o primeiro, os primeiros tronos. Porque o primeiro trono, irmãos, é antes de entrar no milênio. Já é para entrar no milênio, para o mundo vindouro, para Deus. Cristo estabeleceu o reino dele na terra, onde que todos os domínios estarão debaixo do pé dele, para cumprir as profecias. Agora em Apocalipse, continuando aqui no verso 11, tem outro grande trono branco. Agora é depois de 1000 anos, essa parte aqui é depois dos 1000 anos, depois que Satanás engana e seduz de novo, porque Deus também provará o coração daqueles que nasceram e viveram no milênio, não da igreja. A gente não está falando da igreja,
das nações que restavam. Deus vai provar o coração deles também. Porque durante esses 1000 anos tem muita coisa para acontecer. Com certeza. Provavelmente ali nações que restam vão ter ali algumas origens e características desses reinos, dessas bestas. Com certeza. Serão Então, descendentes de Sem, Cã e Jafé. E não vão aceitar essas coisas. Então provavelmente quando Satanás ser solto, vai ser seduzido de novo. As nações, para vocês entenderem, elas serão ainda descendentes de Sem, Cã e Jafé. Esses 3 filhos de Noé descendem em toda a humanidade. A igreja será glorificada. O resto das nações, não. Vocês têm que entender que eles vão morrer, vão casar, vão dar em casamento, vão tomar esposas, vão ter filhos. Isso vai acontecer no milênio, na Terra. Então, verso 11, para a gente fechar aqui esse raciocínio, vocês vão entender a justiça de Deus aqui. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então esse aqui é o julgamento, é o juízo final. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Então abriram livros e abriu o livro da vida. Vão entendendo a justiça de Deus. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Então, os primeiros livros são os livros das obras. Livro das obras. O que os homens em todas as gerações, em todas as nações fizeram, serão julgados, tudo contabilizado, tudo escrito. Toda, vírgula por vírgula, letra por letra, tudo que eles fizeram às ocultas, tudo que fizeram às claras, à luz do dia, tudo que fizeram à noite, na escuridão, tudo que os homens fizeram estão escritos nos livros. Não a igreja. Isso aqui, irmãos, a igreja não está sendo participante disso. Pelo contrário, ela está sentada nos tronos para julgar essas coisas. Quando você diz trono branco, fala de justiça, né? Isso. E mais para baixo ele vai dizer assim, que deu março aos mortos. Então de Adão até o último vai ressuscitar tudo para prestar conta. Só que nem todos vão ser lançados no lago de fogo. Por causa do livro das obras. Isso é justiça de Deus, meu irmão. Esses amilenistas, sabe o que eles fazem? Pega parente de vocês, parente meu, de todo mundo e lança tudo no lago de fogo. Eles entendem que só eleitos aqui serão salvos. Não é bem assim. Aqui eles não serão salvos, eles serão absolvidos do julgamento. O juízo é justo. Serão absolvidos. Se por um lado eles não receberam o evangelho, não receberam a fé, viveram num lugar onde que a palavra não chegou, mas se eles não roubaram, não mataram, não fizeram nenhuma daquelas atrocidades, Deus vai ser justo e vai julgar conforme eles foram, conforme a consciência. Então, terminando aqui, presta atenção. Então, os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, se eles fizeram coisas dignas de serem absolvidas, eles estarão escritos no livro da vida. Deu o mar os mortos, deu o mar os mortos que nele estavam. Mar, o abismo. A morte e o além, essa palavra além é Hades, tá bom, irmãos? É Hades, mundo dos mortos. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, ou seja, todos os que estavam mortos ressuscitarão, estão ressuscitando. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para o lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A matemática é simples. Se o nome não foi escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Mas se o nome dele constava lá, porque Deus já conhecia as ações de cada um antes de todas as eras, sabia que eles iriam estar lá. E aí sim, com os livros em posse daqueles que iriam julgar, iriam ver os nomes, as obras e ia conferir os nomes lá, iria julgar essas coisas. Se fosse como os amilenistas falam, não precisava de livro das obras não, hein? É só Deus escolher assim, pegar assim, ó, um aqui, joga aqui, outro aqui, outro aqui. Não precisava de livro das obras, era só jogar tudo pro lado de fogo e os eleitos passam pra cá. Se der salvo, elegeu isso aí. Aqui, irmãos, Deus detalhou certo. Deus está julgando homens de todas as gerações, em todas as nações, em
todos os períodos da humanidade. E para finalizar, irmãos, pelo amor de Deus, nós não estamos na última semana de Daniel não, tá? A paz de Cristo, que vocês estejam aí, até o próximo estudo aí com a gente. Shalom.